Eu tenho certeza que você quer ser um pro player profissional, talvez tirando a parte do profissional, mas você tem um PC de pro player? Não? Ah, pois é, eu já ensinei pra vocês como que você configura um PC de pro player, mas agora você vai aprender como montar esse PC. Não vem com essa conversa não. Você vai montar esse PC passo a passo comigo aqui e numa configuração que você já conhece. Então é o mesmo PC pro player, na verdade é competitivo, custo-benefício, e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra você não precisar gastar com mais um passo que é montar o PC. E quem sabe, se tiver um problema, você poder resolver também. Como todo bom pro player deve fazer. Tá duvidando? Começa agora e no fim você me diz se você conseguiu ou não conseguiu montar o PC. Conseguiu montar o PC, senão você não tá assistindo esse vídeo no seu PC montado, no seu PC Gamer. Dessa vez eu vou deixar a parte técnica ou as dicas de como montar a configuração pro outro vídeo. Dá uma conferida no vídeo ali que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, as peças que a gente mostrou no vídeo são as que chegaram aqui. Vai estar tudo na descrição aqui pra vocês. Inclusive, as ferramentas que a gente usar, tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos partir logo pra montagem, que fica bem mais fácil, né? Eu vou montar pra vocês aqui o PC Gamer competitivo custo-benefício. Eu já expliquei o porquê dos porquês. Não me questione por que eu gastei mais dinheiro que eu deveria no water cooler. Mais RGB necessário, FPS competitivo. Então, a parte do porquê escolher, como escolher as peças tá lá. Aqui vai ser o passo a passo da montagem. Aqui tá o 5700X 3D, a RTX 4060 Ti que nós escolhemos, e esse aqui é basicamente o que vai configurar do zero a nossa plataforma, né? Óbvio. E essa aqui é a base da nossa plataforma. A 4060 Ti e o 5700X 3D são a base. Mas claro que a gente tem também a parte da placa-mãe, memória e armazenamento. O water cooler, não conte pra patroa que eu comprei o water cooler. E a fonte. E o case que tá ali embaixo, porque é muita coisa. É muito case, no caso. Então a gente vai começar montando aqui, galera. Todas as peças chegaram. Agora é o passo a passo. A gente vai começar com tudo aqui. Primeiro montando o processador na placa-mãe. O PC é seu. Você pode montar na ordem que você quiser. Mas eu recomendo que você comece por aqui, até porque você está assistindo meu vídeo de tutorial passo a passo, senão você vai assistir do Zezinho Gameplays, que ele vai te ensinar a montar diferente, não tem problema. Funcionando no fim é o que importa, ou quase. Mas Robson, eu nunca montei um PC, eu não sei quais ferramentas são necessárias. Você vai precisar de um martelo, uma talhadeira e basicamente isso aí você consegue montar qualquer coisa. Só talvez não funcione no final, tá? É bem simples. Uma chave Phillips, você pode ter uma chave multiuso também, essa daqui já tem Phillips, Torx e tudo mais. Eu recomendo um magnetizador e desmagnetizador aqui, por quê? Porque com essa pecinha aqui, você consegue magnetizar a ponta da chave e aí os parafusos não caem nos lugares desagradáveis. E eventualmente outras ferramentas serão adicionadas durante o processo de montagem aqui desse PC. Mas isso aqui é o básico. Você tendo isso aí, dá, e eu não vou dizer que dá pra você montar com faquinha de pão. Não monta com a faquinha de pão, mas dá. Mas Robson, eu não preciso também usar uma pulseira anti-estática e tudo mais? Depende pra quem você tá perguntando. Se for pro técnico, sim. Pra você não usando uma meia em cima de um carpete, gerando estática e tudo mais, não dá. Aliás, assiste esse vídeo aí, ó, o Jason Santos tentando queimar com estática e o pior, o Linus tentando queimar com estática. Então, acontece, mas é bem difícil, você vai ter que se esforçar muito pra conseguir queimar com estática, mas não quer dizer que não acontece, tá? Então esteja avisado, por sua conta e risco. Vamos começar a montagem aqui. A placa-mãe que eu escolhi aqui é uma B550 Legendary da Super Frame, que ela é legendariamente uma Steel Legend, basicamente, é isso. Ela é só a legenda, entendeu? Então, sacadas, né? Em tese, ela é para ser uma placa um pouco mais barata do que a Steel Legend, mas a construção é a mesma coisa da Steel Legend. Eu não sei qual que é o Steel Legend, Robson, é uma placa boa, é isso, por isso que eu tô dizendo pra vocês. Aqui dentro da embalagem vem tudo que você precisa, o cabo SATA, vem aqui o parafusinho pro M.2, se você precisar colocar um adicional, de repente não é adicional, mas tá aqui o parafusinho. E aqui vem um espelho traseiro, essa daqui não vem com o espelho traseiro já embutido, essa é uma das diferenças, barateou um pouquinho. E você não pode esquecer do espelho, não quer dizer que o PC não vai funcionar, mas eu recomendo, né, vai ficar bem horroroso você não deixar o espelho ali. Pra montar o básico, galera, vamos colocar a própria caixa da placa-mãe aqui em cima.
Eu uso aqui o próprio plástico antiestática mais pra não zoar aqui, né? Porque na parte de trás da placa-mãe, cuidado, tá? Ela tem umas pontinhas aqui e tem alguns capacitores e tal. Então tem uns componentes que se você colocar numa superfície meio áspera e tal, ele pode, né? Alguma bordazinha, você pode arrancar isso aqui. Então, o único cuidado que você tem que manusear é isso, pra você não ficar esfregando, por exemplo, no canto da caixa e tal. Eu coloco em cima do plástico, isso aqui é um saco antiestático, né? Então, eu acho que é uma boa. Deixo o espelhinho de lado por enquanto, o processador. Então, aqui o 5700X3D. Ainda é a plataforma AM4 e tudo mais. Assim, não tem como você errar se você assistiu o vídeo anterior. Mas caso você não tenha assistido o vídeo anterior, uma recomendação bem importante é confirmar se o processador, independente de qual fabricante, se o processador é compatível com a sua placa-mãe, tá? Não vá tentar colocar na base da marretada, porque, de novo, até dá pra colocar, mas uma vez só e não vai funcionar. Então esse aqui é um processador AM4, ele tem os pinos aqui atrás e a placa-mãe tem aqui os encaixes corretos. Placa-mãe AM4, o processador AM4, e você encontra isso na caixa do processador ou no site do fabricante, enfim, você consegue encontrar qual que é o socket, o soquete, que é tipo o soquete de lâmpada mesmo, qual que você usa pra encaixar lá. Pra abrir aqui, ó, bem facinho, então, tá vendo? Ele já vem meio aberto aqui, ó, ele já deixa pronto pra você, pega com a mão aqui, abre com carinho. Esse processador especialmente, você tome cuidado, se for uma plataforma Intel ou a M5, toma cuidado pra não tirar a proteção daqui de cima antes. Nesse aqui o cuidado é com o processador, então pega com esse aqui, é legal que eu sou canhoto e eu estou pegando com a mão direita. Não faça isso, pega com a mão esquerda. Pra manusear aqui é bem tranquilo, tem uma galera que tem medo de entortar pino e pode acontecer de entortar pino, mas dá pra desentortar, calma, não é o fim do mundo. Mas você pega aqui, você não pressiona os pinos, ó, só você ir manuseando pelo canto aqui com delicadeza. Tem gente que aperta assim, chega a ficar roxa a mão, não, de boa, pega ele aqui. Como que é o seu lado, Robson? Bom, ele tem um pininho aqui do lado, um pinguinho, né, dourado, que é tipo uma setinha, um triangulinho. Esse triangulinho ele alinha com esse triangulinho aqui, ó, e aí você pega o processador ele de boa assim, ó, abre a lateral, tá vendo que tem uma perninha aqui, puxa pro lado, ó, se você apertar pra cima, ela vai ter uma resistência, mas ela abre também, mas é só dar uma puxadinha pro lado, levanta a perninha, deposita o processador carinhosamente no lugar, ele vai encaixar, baixou, travou, já era, tá instalado o processador. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem é já montar em cima da mesa todo o PC, já monta tudo aqui antes de botar dentro. Você pode montar, eu sou muito foda, vou montar dentro do PC direto. Vai lá, campeão, então você não precisa nem estar assistindo esse vídeo. Mas se você está assistindo esse vídeo, siga as minhas instruções e monta primeiro em cima da mesa. Então o que a gente vai fazer aqui também é aproveitar e colocar memória e o SSD. A gente não vai usar HD nessa build, mas caso você vá usar HD, você pode testar em cima da mesa. Só toma cuidado, porque HD, aquele trambolhaço, ele tem umas partes móveis. Você não pode ficar sacudindo, batendo, cacetando um HD, que vai dar problema. O SSD, mano, é assim, é foda. Olha isso aqui. É muito bom, né? Não fica batendo no SSD também, porque... Aqui a gente tem um NV2 de 1TB, ele é um SSD PCI Express 4.0. Eu falei que não ia entrar muito na parte técnica, mas tem muita dúvida disso, né, galera? Pô, é 4.0, minha placa-mãe é 3.0. Funciona? Funciona. Ele vai ficar limitado a velocidades 3.0, porque o protocolo NVMe, né, que é o que vai encaixar, que é o encaixezinho que dá o encaixe com o teu encaixe da placa-mãe. Ficou claro, né? Que bom que ficou claro. E se você tiver um SSD SATA, você vai usar aquele cabinho que veio na caixa e vai conectar nessas portas aqui, ó. Tem essas portas aqui, essas portas você pode conectar o HD e o SSD para testar. Neste caso nós não vamos, mas tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso, é bem fácil, tá? Não tem muito como errar a chavezinha aqui. Por SSD, vamos montar primeiro o SSD, que é mais difícil, né? É mais emocionante. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o SSD, esse aqui da Kingston você abre assim, ó. Tem um pouco de satisfação nisso dele. Rebentar o SSD, não sei te explicar porquê, é satisfatório. Olha só, né? Cuidado que você abrir aqui, ó. Nossa, que emoção! Aí você manda pro chão o SSD, né? Por isso que é bom ter um negócio mais tranquilo de trabalhar, né? Aqui está. Em estado sólido, não tem partes móveis, é tranquilo de manusear, não tem muita instrução extra pra te passar. Se a gente usar uma chave Phillips meio grande, ela até encaixa, né? Essa daqui você vê que ela tem uma ponta maior, tá cheia de fita isolante que a gente usa pra instalações elétricas também. Mas, ó, se você colocar aqui, às vezes, dependendo da placa-mãe, não vai encaixar porque a ponta da chave é um pouco maior. É uma ponta de chave para você usar para montar o case também, né? Aí você pode usar essas chavezinhas menores. Essa aqui é uma chavezinha elétrica que a gente recomenda e ela tem umas ponteiras mais... Ó, ela tem umas ponteirinhas mais legal, entendeu? Mais delicadas. Então, você pode usar isso aqui também, como eu falei, mostrando no decorrer do vídeo, vai estar na descrição. É só pra ostentar? Claro que não. Solta os parafusinhos aqui. Esse aqui é outro item que eu recomendo, chama Screw Pad, né? Que é para você colocar os seus parafusos. Existem
várias versões, nada mais é do que um tapetinho de ímã. Então você pode colocar ele aqui e deixar os parafusos. E é legal que se você pensar bem, ó, você pode colocar ele por setores, você pode deixar ele mais ou menos aqui. Você pode saber exatamente onde você quer colocar seus parafusos. Tipo, esse aqui saiu desse canto, vamos deixar ele na posição. Porque às vezes o parafuso pode ser maior de um lado do que do outro. Tiramos aqui, ó, deixei um de cada lado. No caso, esse aqui são iguais, os dois. Para soltar aqui, ele vai ter uma aderência aqui por conta do thermal pad. Deus é justo, mas esse encaixe aqui... Então, como eu falei, ó, foi meio bruto o negócio, né? Vai dando uma sambadinha assim que ele sai. Esse daqui não mexe, que é um thermal pad pro chipset, tá? Ele fica junto. Mas presta bastante atenção porque aqui na parte de trás ele tem esse outro thermal pad que é pro SSD. Você tem que tirar esse plástico, tá? Tem muita gente que reclama, nossa, tá meio estranho meu sistema. O que pode acontecer? Pode ter thermal throttling, nome chique, né? Você é gamer, né? Você tem que saber os termos chiques. Thermal throttling, o que é o thermal throttling? O SSD, ele vai alcançar uma temperatura muito elevada e ele vai diminuir a sua velocidade de transferência. E aí você vai ter um desempenho horroroso, porque tá muito quente. Não tirou o plástico daqui, né? Então muito fácil. Pegamos aqui o SSD, como é que a gente vai instalar? Tudo tem meio que uma chave que a gente fala, ele encaixa, né? Então aqui você vê que tem uma travinha e aqui também tem uma chavezinha. Essa chavezinha você alinha com essa travinha. Alinhou aqui e fala, olha que bonito, eu alinhei. Aí ele vai ficar solto, você fala, nossa, mas não adiantou. Você tem que só pressionar ele levemente aqui, ó. Pronto, ele vai ficar assim, empolgado, né? E aí depois encaixou aqui. Lembra que eu falei pra vocês que vem um parafusinho extra? Algumas placas-mãe você vai ter que colocar esse parafusinho extra, porque ele não vem. Em outras você vai ter que mover esse parafusinho aqui, você pode ter que mover ele de posição, ou o próprio parafuso superior, esse aqui ele sai, pode colocar um pouquinho mais de força, ele sai, e você move a posição. Esse SSD é um 2280. Esse aqui, esse formato de SSD, nem sempre vem no padrão parafuso, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Nesse não dá pra encaixar, e eu tenho certeza que a gente vai assustar. Aqui, quer dizer, ele dá, mas aqui, ó, é pra não dá pra encaixar. Você vai tentar, mas não vai, porque esse aqui é pra você colocar a plaquinha wireless. O NVMe, o SATA e tal, você consegue colocar aqui. Beleza? Colocamos aqui. Para você prender, esse daqui ele vai para este lado. Se você prender ele sem o parafuso, ele vai ficar de boa. Ó, porque você vai colocar aqui e é o próprio parafuso do dissipador que vai prender o SSD no lugar. Nossa, mas não tem problema fazer isso? Não, não tem problema nenhum. Então vamos encaixar de volta, alinhar aqui. Ele tem até uma travinha para você alinhar aqui. Encaixamos no lugar, parafusinho aqui. Posso usar, eu falei para vocês da chavinha pequenininha, mas nesse caso dessa placa-mãe você pode usar a chave normal, tá? Deu encaixe aqui. Parafusou de volta. Montado. Bom, o SSD já está encaixado, se você for fazer instalação de SSD SATA ou HD SATA também já expliquei como é que faz. Próximo item que a gente vai instalar. Existem procedimentos para você instalar, né? Você pode instalar primeiro a memória ou instalar primeiro o cooler. Eu recomendo instalar primeiro o cooler, porque se você colocar a memória aqui, ela vai atrapalhar um pouco na posição, dificulta para você manusear. Tá vendo que tem um espaço limitado aqui? Então se você for instalar para testar em cima da mesa, primeiro coloca o cooler. Nesse caso a gente vai montar um water cooler. Eu já vou até montar o water cooler aqui, porque a gente vai precisar de qualquer jeito. Você pode usar o Cooler Box quando for o caso no processador. O 5700X3D não acompanha Cooler Box, então se você for montar um Air Cooler ou um Water Cooler também é recomendado você fazer isso já. Dá pra testar só encostando, até dependendo do processador até sem cooler, mas eu não recomendo que você faça isso, até porque você gastou uma nota nesse PC. Pra que por preguiça você vai deixar de testar direito, né? Então vamos montar aqui primeiro o Water Cooler, mas as memórias já estão aqui preparadas pra gente montar, vai ser bem facinho. E vocês viram aqui o que é legal nessa placa-mãe, né? Eu já vi alguns diferenciais interessantes, mas o primeiro é 4 slots de memória. Eu costumo recomendar a placa-mãe com 4 slots de memória porque você pode fazer um upgrade posterior. A gente tá começando com 16 GB, o que hoje já é o mínimo, acredite. Mesmo jogando competitivo, 16 GB já é o mínimo. Então amanhã, se você quiser fazer um upgrade, você pode comprar um outro kit de memória e complementar. Quando você só tem 2 slots na sua placa-mãe, aí já complica um pouco mais. E para o Water Cooler, eu escolhi o Magic da Superframe. Definitivamente não é só porque eu quero ver a telinha. Você não precisa exatamente de um Water Cooler de 240 para o 5700X3D. Você pode comprar um cooler, sei lá, de 100 conto, que já vai resolver. O 5700X3D não é o processador mais esquentado do mundo. Definitivamente também não é o mais frio do mundo, tá? Então, inclusive, tem testes ali no canal, se você quiser ver o comparativo do 5700X3D, dá pra você entender o que você precisa. Mas eu queria dar uma olhada nesse water cooler aqui. Pra quem já conhece, a gente já montou vários setups com os water coolers da Superframe, eu gostei bastante. E esse aqui, ele tem o diferencial de ter a telinha, e ele é compatível aqui com o Polychrome Sync da ASRock, que é o mesmo software que usa na placa-mãe, para RGB. Aqui vem o
manual. E assim, a gente gosta muito de brincar do tipo, quem é que precisa de manual? Isso aí é coisa para noobs. Mas levando em consideração que você provavelmente é um noob e de que eu não sei a montagem padrão de todos os coolers do mundo, então é importante você dar uma olhada nisso aqui, porque ele vai explicar para você qual é o conjunto que você vai precisar aqui para colocar no seu water cooler. Dependendo do socket que você está usando na placa-mãe, qual plataforma você está usando, muda a posição. Esse aqui da Superframe é bem simples, né? Eu lembro que a gente já montou alguns kits aqui, e aí você vai procurar aqui, ó, ele tem placa-mãe Intel e do outro lado ele tem placa-mãe AMD. O que é legal desse kit também? Que você não precisa tirar o bracket, né, o suporte original de cooler, você vai usar o suporte original que já vem na placa-mãe. Isso facilita bastante na montagem, mas também não é o fim do mundo se você precisasse tirar aquilo ali com um parafusinho, né? E a gente vai usar o original. E aí eu vou procurar aqui, ó, para montagem, ele tem aqui mostrando para mim o que é necessário, e aí eu vou pegar o suporte específico para M4. Então aqui dentro, ó, tem a caixinha com os acessórios. É um bocado de ferragens, não se assuste. A gente já vai decifrar isso aqui. Eu quero dar uma olhada também. As fãs, pelo que eu percebi, são as mesmas que já tem nos outros water coolers da Superframe. No Isengard, por exemplo, parece um pouco diferente. Confira no replay aí, ô editor. É a mesma ou não é? É vocês que vão definir. Bota aí lado a lado, só no olho, tá ligado? A imagem. Veja confira na imagem A e a imagem número B, para descobrir se é igual ou não é igual a fã. Aqui tá o bloco. Olha que belo bloco. Legal que eles não fizeram um bloco gigantesco, né? Tipo aquele da Horus, é dessa altura o bloco. Esse aqui é um bloco menor. Não rotaciona, imagino que você rotaciona no software aqui a telinha. E vamos ver se... Eu não sei se ele tem uma marcação específica para a posição da telinha. Isso é muito importante você descobrir antes de montar no case. Imagina falar, a telinha não rotaciona, e aí você bota o bagulho de ponta cabeça. Se você nunca montou um water cooler, galera, é fácil. Ai, Robson, mas eu vi um especialista da internet dizendo que o water cooler é ruim, é bom air cooler. Air cooler é bom, realmente, são só duas partes móveis, ou uma no caso, que é a fã, ou as duas fãs que vão, mas ele tem uns outros detalhes, né? Por exemplo, esteticamente eu não acho tão atraente assim. Tem alguns com telinha? Tem, mas eu, pessoalmente, não gosto. E até para a questão do nível de ruído, pode alternar. Depende, obviamente, tem air coolers que são extremamente silenciosos, inclusive mais silenciosos do que water coolers. Eu diria que o water cooler ele vai mais por uma questão de estética mesmo. Eu gosto bastante da estética do water cooler e em questão de eficiência ele fica muito próximo. O air cooler ele resolve o teu problema. Como eu falei, se você quiser pegar cooler mais barato, você pode. Nesse caso aqui, é minha build. Monta tua build aí. Então, o primeiro que a gente vai fazer, vamos posicionar aqui as fãs no radiador. Eu vou até pensar mais ou menos aqui. Você vai só testar em cima da mesa, você não precisa... Meu Deus, e se eu colocar a fã pro lado errado? Não sei o que. Aqui, pelo que eu tô imaginando, eu vou colocar o radiador na parte do topo, que é a parte que eu mais curto de colocar, ou na frente se for menor o case, mas eu lembro que o case que eu escolhi era um pouco mais espaçoso. Eu vou colocar aqui na parte de cima. E as fãs, eu vou colocar o lado bonito pra dentro, né? Então, desse jeito aqui, ó. Levando em consideração que você vai colocar deste jeito, eu tô mostrando pra mim, legal. Você vai colocar desse jeito dentro do seu PC, você já tem a noção. A fã vai ficar desse jeito, virada pra baixo, né? Como é que você sabe qual que é a parte? Essa daqui eu não sei se ele tem um indicador de fluxo. Não tem. Normalmente, essa é a parte de trás da fã, né? E essa é a parte da frente. Fala, não mudou nada pra mim, Robson. Pois é, mas é que você vê o sentido da lâmina. Quando você vê a lâmina nesse sentido, né? Invertido aqui, essa daqui é a parte que joga. É tipo um ventilador, né? A parte da frente e a parte de trás. Hoje em dia tem fã invertida, então não tem mais o tipo, essa parte bonita é a parte da frente. Às vezes a parte bonita é a parte de... Ficou mais complexo. Realmente. Nesse caso específico aqui que você tá montando, é desse jeito, tá? Se você quiser colocar ele, eu vou colocar no case, eu quero colocar assim, ó. Se você for colocar na parte da frente, você pode colocar assim, né? E aqui vai ficar na placa-mãe. Então a fã, ela vai estar puxando o ar de fora para dentro. Então essa parte para trás. A parte de trás ela sempre joga o ar e essa daqui, a parte da frente, sempre puxa. Algumas fãs têm um indicador de fluxo que é uma setinha mostrando de onde o ar vem e para onde ele vai, né? Nessa daqui não tem. Aliás, fica a dica aí para Superframe para incluir, que ajuda bastante para quem é mais iniciante. No meu caso já definimos. Vamos colocar agora ao contrário, meu cérebro não funciona. Vai ser assim. Vamos colocar ele assim, bonitinho, e as fãs vão ficar para cá. E aí começa aqui a parte de trás do case, eu vou virar os cabos para dentro. Invertir o cérebro de muita gente já deu nó. Fica tranquilo, na hora que for montar no case, eu vou explicar melhor para vocês, tá? O radiador é isso, não tem muita complicação também. É só montar as fãs ali, os parafusos vão estar aqui, e agora é a hora que eu tenho certeza que muita gente fica confusa. Um monte de parafuso de ferragem, né? Vou tirar tudo aqui para vocês verem. Vem separadinho por saquinho, tá? Então não se desespere, no saquinho tá escrito. Isso aqui são peças para Intel e AMD ao mesmo tempo. Então, ó, é difícil de enxergar na câmera, mas tá aqui, fica bem visível Intel e AMD. Então esse a gente vai precisar. Esse aqui tá escrito 17XX. O que significa que é para o socket 1700 e qualquer coisa da Intel, você não vai precisar. Esse aqui tá escrito Intel, você não vai precisar. Esse aqui tá escrito LGA, que é Intel, também você não vai precisar.
E esse aqui, Screw Kit, é um kit de parafusos que você vai precisar para colocar as fãs. E esse daqui é o Backplate, que ele também é só para Intel. Se você olhou no manual, coisa que eu tenho certeza que você fez, né? Você não deveria deixar de olhar no manual. Você vai perceber que esse aqui é necessário só para montagem Intel. Para montagem da AMD você não precisa, porque você vai usar aquelas perninhas que estão lá na placa-mãe original. Resolvido o problema, super simples. De tudo isso que veio, você vai usar só isso aqui. Tem aqui a colher de sorvete para você espalhar a pasta térmica. Não usaremos isso também, vocês vão entender por quê. E vem esse cabinho extra que é importante também, que ele é um splitter, é um divisor. Então você coloca aqui as fãs do radiador e liga na sua placa-mãe. É isso que você vai precisar, beleza. Praticamente um tutorial de instalação de um water cooler, né? Olha só que maravilha. Tudo isso em um vídeo só, maravilhoso. Por isso que eu recomendo você montar uma superfície, de preferência até branca mesmo, se possível uma toalha branca para você enxergar. Tudo que você vai precisar do kit, tem a molinha, que a gente vai colocar aqui. De novo, tudo isso você vê no manual, tá? Ó, de novo, veio Intel aqui no meio, ó. Intel a gente não vai precisar. Não é Intel o teu processador, beleza? Onde você vai montar? No bloco do radiador, calma. Você vai montar exatamente aqui no bloco do radiador. Como eu já vi o manual, mentira, não vi. Então legal, ó, fica fácil até porque a escrita AMD ela tem que estar virada para cima, tá? Vamos ver se ele é a prova de Robsons. É a prova. Ou seja, só encaixa numa posição, tá? A posição é essa daqui, ó. Então vocês conseguem ver, ele desliza aqui para dentro, ó. Que de boa. E aí você põe o AMD para cima. Deixa eu ver se é realmente a prova, né? Virar para baixo. Não é tão a prova assim. Então o AMD tem que estar virado para cima. Ou se for Intel, o Intel virado para cima também, né? Encaixou. Aí você tem esses mini parafusitos, né? E esses mini parafusitos vão prender aqui em cima. Nossa, Robson, sobrou um parafuso? Ele vem um parafuso extra. Isso é bom, na verdade, né? Se você, por acaso, perdeu o parafuso, vem um parafusinho extra. Guarda de volta aqui no saquinho que você não for usar. Acredite, isso faz falta. Guarda de volta na caixa, tudo que você não for usar, porque depois vai ser a forma mais fácil de você encontrar. Tenho vários amigos que já perderam peças de water cooler. E aí, de repente, você troca de plataforma, faz um upgrade e você não tem o que tá faltando, tá? Agora a gente vai montar, basicamente, só essas travinhas, que são bem simples também, ó. É bem simples. Coloca a molinha nesse aqui. Essa partezinha é a parte de baixo, que vai encaixar na sua placa-mãe, tá vendo? Parece um abridor de garrafa, mas você coloca na parte de baixo. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode já deixar pré-montado e encaixar, ou você pode encaixar essas chavezinhas aqui e depois você pôr o parafuso por cima. Eu vou fazer dessa outra forma, porque eu acho que é um pouco mais simples, né? Pra quem tem dificuldade com isso. Eu já apanhei muito desse encaixezinho da AMD. Alguns amam, outros odeiam. Aqui tem os parafusos, galera. Esses parafusos, pra que servem? Os mais longos é pra você prender a fã no radiador. Prende a fã no radiador. É esse aqui, ó. Você vai ver que ele dá certinho. E esse outro é para você prender o radiador no case. Não tem muito erro. Se você for prender, né, o radiador, tem gente que gosta de colocar a fã na frente e tal, você vai usar esse aqui, ó. Que ele vai passar pelo case e prender a fã. Não tem muita complicação, não. Vocês vão entender na hora de montar. Eu vou montar só com 2 parafusos aqui, que é só pra gente testar. Mas se você for deixar fixo, coloca os 4 parafusos. Não é nem por questão de segurança, de ter algum problema, é pra não ter vibração mesmo, né? Então você coloca aqui, ó. Tô usando a chave manualzinha aqui. Para esses trabalhos mais delicados, apesar de a gente ter as chaves elétricas aqui, né, tem essa chave que ela tipo, é legal para você montar no case, mas para esse tipo de trabalho eu prefiro fazer com a chave manual ou com uma chave mais delicada para você não correr o risco de espanar um parafuso e tal, entendeu? Então você vê que a ponta do parafuso ela é bem pequena, né, a parte que tem rosca no parafuso, e para você espanar isso é muito fácil, e aí você vai ter uma dor de cabeça com RMA e tal. Não precisa prender muito, deu uma encaixada já tá bom, não precisa tirar água do water cooler. Definitivamente você não quer tirar água do seu water cooler. E tá montado. Aí, ó, esqueminha aqui. Voltamos com a placa-mãe aqui no lugar. Aqui eu vou deixar no ângulo mais ou menos como se eu estivesse olhando pro PC montado. E aí eu vou localizar o radiador como ele deve ficar. Ele vai ficar desse jeito. E aqui é o caminho que vai fazer a mangueira, né? Ó, desse jeito não vai rolar. Então eu coloco ele assim, entendeu? E aí a mangueira vem por aqui. Ou se não, assim, e a mangueira passa por aqui pelo canto da memória. Isso eu sei que parece bobagem, mas é importante. Porque dependendo da posição que você coloca, você não consegue encaixar a memória. E aqui você já vai ter esse teste em cima da mesa. Esse aqui acaba sendo um pouco ideal, que dependendo da distância que você tem mangueira sobrando, e lembrando que você sempre pode moldar a mangueira, tá? Eu vou ser um pouco mais ousado e vou deixar desse jeito, que eu vou tentar montar já com o radiador no lugar. Vai poupar um tempinho, mas exige pelo menos que você tenha um amigo. Eu não tenho nenhum amigo.
Dois detalhes muito importantes antes de você instalar aqui. Primeiro, remova, perigo! Remova antes da instalação. Então a gente já vai tirar esse plastiquinho. Isso aqui não é plástico de geladeira para você largar. Se você largar isso aqui, vai acontecer a mesma coisa de você não tirar o plástico do thermal pad do dissipador do SSD. Então vai ter um thermal throttling aqui, né? Vai diminuir a performance muito do processador, vai sofrer muito. Aliás, é um problema comum. De repente você terminou de montar o PC e fala, nossa, mas tá esquentando muito. Você pode ter esquecido algumas coisas, tipo, esqueci de ligar a bomba do radiador, esqueci de ligar as fãs, ou mesmo esqueci de tirar o plastiquinho. Não me pergunta como eu sei, não, por favor. Para pasta térmica, vem pouquinho e você não precisa de muito, tá? É isso aqui, ó. Faz um xizinho bem, né, de boa. Tenta ser consistente, não faça que nem eu fiz. Tenta ser consistente aqui, ó. Faltou um pouquinho, complemento. Não precisa ter medo, tá? Nossa, eu coloquei demais. É melhor você colocar muito do que colocar menos, mas não muito, assim, tipo, não é sorvete isso aqui pra você encher. É uma quantidade aceitável. Aqui a parte da chavezinha que eu falei pra vocês, quais são as alternativas? Você pode encaixar lá e vir aqui e fazer um malabarismo pra tentar encaixar, ou você pode vir aqui e já fazer isso, ó. Posicionar no lugar essas chavezinhas. É um malabarismo também, de qualquer forma. E aí você prende com um parafuso e aí sim você vai apertando, né? Das duas formas é um pouco complicado, por assim dizer, né? É fácil, mas é um pouquinho... Você precisa pegar uma certa técnica, tá? De equilíbrio. Eu não tenho muito equilíbrio, por isso que pra mim é difícil. Não é difícil. Aqui, ó, vou passar o parafuso. Vou passar aqui o parafusinho. Já vendo? Já caiu, ó. Mas se você segurar com as duas mãos aqui, ó, segura. Ó a estratégia, a técnica. Segura aqui do lado. Só encosta aqui, ó, passa pelo furinho. Encostou. Vai puxar um pouquinho a mangueira. Segura com a mão. Prende aqui o parafusinho. Ó, começou a dar um aperto, já tá bom. Sentiu que pegou o rosca. Isso aqui parece pra você na edição tá demorando um pouco. Demora alguns segundos, né? Calma. Aí você começa a fazer o quê? Vai apertando um pouco de um lado, um pouco do outro. Dá, tipo, vai contando, né? Sei lá, dei 5 voltas de um lado, dá 5 voltas do outro. E assim vai. Você vai sentir que ele vai ficar mais firme e ele já vai começar a encostar no processador aqui, o bloco do radiador, né? Você pode fazer isso aqui também pra não dar pressão, ó. Você viu, ele já tá mais firme, mas ainda tem pra apertar. Então, vamos lá. Essas molinhas são justamente pra você não passar do ponto de aperto, tá? Então, não precisa ter medo. E nem faça isso com a chave elétrica, não recomendo. Robson, eu vi que tem encaixe aqui pra chave. Precisa encaixar a chave? Não precisa. Faz isso na mão. Você vai sentir aqui, ó, esse aqui ele já deu no aperto praticamente. Esse aqui tá chegando mais um pouquinho. E você não vai conseguir mais parafusar na mão. Preciso passar a chave? Não recomendo. Não precisa, até porque você, apesar de ter a mola, né, não recomendo que você aperte mais do que o necessário. Ele é justamente, ele tem aderência aqui do lado pra você fazer isso com a mão. Você pode fazer com a chave se for um lugar de difícil acesso. Aí você coloca a chave aqui, ó, você consegue virar. Mas inclusive o ideal é você fazer com a chave fenda, não uma chave Phillips aqui, ó. Já deu no limite, apertou os dois lados, ó. Você vê que tá bem firme o bloco. E por que você vai apertando de um lado e do outro? Pra você se espalhar de maneira uniforme a pasta térmica lá e pra cobrir todo o processador. Se você colocar demais, vai vazar pros lados. Se você colocar de menos, vai faltar. O que você acha que é pior? Faltar ou sobrar? Eu não sei. Então, por via das dúvidas, coloca um pouquinho mais, mas não precisa encher de pasta térmica, tá, galera? Se você quiser, você pode rebocar, que nem o Emerson faz, mas vai depender da camada, né? De repente você espalha e no teu... Ah, tá bonito, e não tá. Tá mais grosso de um lado, mais fino do outro, vai espalhar a pasta para um lado e faltar a pasta para o outro. Tá montado, vocês viram que vem esse fiozinho aqui extra. Qual que são esses fiozinhos aqui? É a bomba do radiador. Então esse aqui especificamente ele vem com USB, né? Então você consegue conectar o USB para poder controlar. E esse aqui é o da bomba do radiador. Aqui você tem várias conexões, né, de fan. E aí você olhando no manual, você vai encontrar essa informação, mas tem CPU fan 1 e aqui CPU fan e W fan 2 WP. O WP é o Water Cooler Pump, ou seja, a bomba do Water Cooler. Você pode ligar aqui. Normalmente, hoje em dia, as placas-mãe elas têm conectores híbridos, ou seja, se você ligar uma fan ou ligar um radiador, ela vai reconhecer que a rotação é diferente ou que a configuração é diferente. Tanto que tá vendo que essa aqui ela tem 3 pinos e as fãs normalmente tem 4, né? Mesmo assim ela vai reconhecer tranquilamente. Normalmente colocando em qualquer uma ela vai reconhecer, até porque dependendo da fiação às vezes não dá certo, né? Mas o ideal é você colocar ali. A gente tem o RGB, essa placa-mãe ela tem porta RGB para você controlar, né, os dispositivos RGB da sua placa-mãe, do seu case no caso. Tem algumas placas-mãe que não tem, aí você vai ter que ligar o RGB ou numa plaquinha que vem com o water cooler ou com as fãs, ou se não, você vai ter que ligar em alguma controladora que vem no case. Neste caso, não precisaremos do case. Vamos ligar diretamente aqui. Eu costumo separar os aramezinhos aqui, porque depois você pode usar para organizar cabos ou pré-organizar cabos também, tá? Então, acho que é mais útil do que jogar no lixo. Aqui outro ponto interessante, tem muita gente que tem dúvida, né? Esse tanto de cabo, o que eu faço? Galera, na verdade é muito simples, tá? Para montar isso aqui. Esses cabos aqui são cabos para RGB. Você vê que o conector ele é um pouquinho diferente, ó. Ele tem uma setinha aqui e ele tem um faltando no meio. E aí vem esse outro aqui junto, né? Você fala, nossa, mas tanto conector. Isso aqui é pra gente fazer o tal do daisy chain, ou seja, ligar, como é que é? Ligar em linha, ligar em grupo. Separa os cabos para você entender. Esse aqui é de uma fan
esse aqui é o de outra fan, os RGBs, né? O que você vai fazer? Você vai ligar uma na outra, tá? Então liguei aqui uma na outra, só tem um jeito de encaixar, não sei se vocês conseguem ver, mas só tem um jeito de encaixar. Do outro jeito não vai dar porque tem uma perninha faltando aqui. Liguei e aí vai sobrar um macho e uma fêmea. Este macho você não vai usar, a não ser que você vá ligar mais fãs em daisy chain, ou seja, em linha aqui junto. Você não vai usar, então você vai usar só a fêmea e vai ligar na placa-mãe. Nossa, como é que eu sei qual que é a conexão na placa-mãe? Também vai ter a conexão certa, é só você olhar a quantidade de pinos e a quantidade de pinos que tem aqui. Tem o 12V RGB, né, que é o de 12 volts, e tem esse daqui que é o RGB, o outro RGB. Se você olhar, ele vai bater certinho, quantidade de pinos aqui e aqui uma faltando, né, um pino cego. Então você vem e encaixa ele. Cuidado que os pininhos são bem finos, tá? Não força, se não encaixou, ah, não foi. Encaixei. Pronto, o RGB tá ligado. É isso, tá? Ah, nossa, Robson, mas eu tenho mais componentes e aqui não tem mais portas. Você, na verdade, tem outra porta RGB aqui embaixo, né, dos dois tipos de RGB. Então você pode ligar esse aqui, o water cooler, e você pode ligar as fãs do case aqui, ó, a controladora, o que for aqui embaixo. Ou você pode adicionar componentes. Existe uma quantidade de LED, não é quantidade de componente RGB que você pode ligar na porta não, tá? Então você vê que tá faltando, tá falhando o RGB, tá fraco e tal, pode ser que você tenha colocado LEDs demais naquela porta. Aí o que você faz é distribuir isso, ou senão você vai precisar de uma controladora adicional. Aqui vocês viram que faltou também do water cooler, é um USB. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui na porta USB. A mesma coisa aqui vai estar escrito USB, tem dois tipos de USB, na verdade tem até 3, né? Portas USB. Você vai perceber que, nossa, onde que eu acho? Se é USB, você olha aqui, ele tem o mesmo esquema. A quantidade de pinos, ela bate com a quantidade que tem aqui na placa-mãe. Vai ter um faltando, né? Você olha aqui, ah, esse aqui não. Esse aqui, ó, tem USB 5 e 6, USB 3 e 4 aqui. Tem um USB 3, 4, que esse aqui é o 3.0, 3.2, que seja. Às vezes tem um USB tipo C, então tudo é USB. Mas você vai ver que é muito fácil, não tenta encaixar nesse aqui porque não vai dar, ó. Ah, nossa, olha, bateu aqui. Não, é nesse aqui. E tem bastante porta USB essa placa-mãe também, né? Isso ajuda bastante. Por exemplo, aqui que a gente vai usar para as portas do case, de repente você tem mais componentes RGB, e aqui ela ainda sobra uma. Você pode usar a porta e compartilhar. Dá para você conectar outro dispositivo, fazer um daisy chain aqui também. Muito bem, tá tudo parecendo uma grande gambiarra, mas tá organizado aqui, não tem problema nenhum. Aqui ainda tá faltando a gente ligar o water cooler, e para ligar a gente vai usar esse splitterzinho. Você poderia, na verdade, usar, né? Tem porta suficiente aqui, mas já acompanha por um bom motivo. É porque as duas fãs são consideradas a fã do CPU, apesar de serem duas. Quando você vai usar um air cooler, que ele tem duas fãs, é a mesma coisa, tá? Então você vai ligar as duas nesse divisor. Só tem um jeito de encaixar também, ele tem uma travinha. Vocês vão perceber que a travinha, ela bate, né? Essa travinha, ela bate. Bate não para bater de quebrar. Ah, bom. Elas encaixam perfeitamente, né? Às vezes, é também difícil de encaixar. Esses daqui, às vezes, eles têm uma perninha meio solta, é só você encaixar o que tá mais soltinho. Pronto. Aqui, você vai ligar na placa-mãe. A gente ligou nessa porta, que é a porta pro water cooler pump. Embaixo tem o CPU fan 1, ou CPU fan. E você vai ligar as fãs do CPU lá, tá? Então, ligamos aqui. De novo, se você ligar em outra porta, vai reconhecer, mas fica muito mais fácil, né? Se você precisar fazer um diagnóstico de saber qual é a fan que tá dando problema. Se na placa-mãe tá escrito CPU fan, coloque CPU fan, que você vai saber na hora de diagnosticar qual que é que tá dando problema. Falta coisa ainda, Robson. Falta coisa ainda. Falta as memórias, né? A gente não colocou as memórias aqui, não vai funcionar. Quer dizer, até vai, mas não vai dar vídeo. Até porque além das memórias ainda falta a placa de vídeo. Mas vamos começar pela memória, ou pelas memórias aqui. As memórias que eu escolhi são as memórias Kingston Fury Beast. Inclusive a gente pegou o design novo aqui, tá maravilhosa essa memória. Com RGB para dar mais FPS, porque é um PC Pro Player. Pro Player tem que ter FPS e tem que ter RGB e é por isso. Para abrir aqui também é facinho, ó, você pode cortar aqui. Não vai perder a garantia fazendo isso, tá? Fica tranquilo. Meu Deus, me embaralhei. Caiu. Calma, não é tão sensível assim a memória, tá? Mas, obviamente, você não vai querer derrubar no chão, principalmente com a parte dos conectores. Isso aqui pode danificar a memória. Então, toma cuidado na hora de tirar, não precisa tirar com toda a afobação do mundo. E por que fala, nossa, que ensinando o cara a abrir embalagem, né? Tá me chamando do quê? De nada, mas é que justamente se você abrir aqui assim, ó, de repente você abre pro lado errado e você joga a memória no chão. Aqui, ó. Qualquer lado que você soltar, mas se você fizer assim com a embalagem, você vai mandar a memória pro espaço. E aí você pode sim danificar a memória e aí vai ser, né? Você vai explicar pra quem estão falando, não, é que eu abri com um pouco de afobação, meio empolgação, acabei quebrando a memória. Vem com o stick bomber aqui. Guarda, porque se você precisar acionar a garantia, você manda no mesmo blister. Isso aqui é bom porque protege a memória, né? Então você não sofre nenhum dano adicional no caminho. Deixa eu guardar isso aqui só pra não perder. Isso aí é uma dica, tá? Começa a pôr as coisas de volta na caixa do que pertence, porque começa a misturar tudo. Water cooler, eu não vou precisar mais do manual, não vou precisar de mais
mais nada, coloca de volta na caixa. A pasta térmica guarda. A melhor pasta térmica que você pode usar para montar é a que vem com o water cooler, porque já está incluso no valor. Se você quiser pegar uma outra pasta térmica, fica à vontade, mas não precisa, já vem uma pasta térmica, pode usar tranquilamente, mesmo que já tem no water cooler. Aqui veio só o tubete de pasta térmica, mas você pode usar o que já vem aplicado no seu cooler ou no seu water cooler, que vai ser, mesmo que seja o cooler box, tá ótimo, não precisa mais do que isso. E aqui ainda sobra um pouquinho, caso você queira desmontar para montar de novo no PC, você pode tirar, limpar e usar de novo. Eu vou tentar economizar essa pasta térmica para você. Bom, por isso que eu falei para vocês instalarem primeiro o cooler ou water cooler, para você ter espaço para manusear. Claro que você pode colocar e tirar a memória, mas não faz muito sentido. Pra gente instalar a memória, quando são só 2 módulos de memória, como é o caso aqui dessas memórias que a gente escolheu, eles já vêm num kit, né? Então eu comprei as duas que já vêm num kit fechado, ou são 2 memórias idênticas. Então, pra gente fazer o Dual Channel funcionar, a gente vai ter que usar um canal, né? O que é esse canal, ou Dual Channel, canais duplos? O Dual Channel é justamente você trabalhar com a memória na sua melhor capacidade possível, né, de aproveitamento, e para isso você vai usar os canais aqui que são divididos. Eu sei que a coisa mais óbvia que parece é você colocar junto, falar, então esse é o canal 1, esse é o canal 2, ou canal A, canal B. Não. O canal A, ou B, ou 1, ou 2, seja lá como você queira chamar, é assim, um slot, pula, vai pro próximo. Então, este e esse são um canal, né, e esses outros, outro canal. Vai estar na sua placa-mãe, no manual, você pode procurar, é super simples, não tem muita complicação. O recomendado para as plataformas mais atuais é você colocar mais distante os canais. Você pode colocar diferente, né, mas eu acho que até visualmente fica mais legal. E para encaixar, tem algumas placas-mãe que elas abrem os 2 lados, as travinhas, para memória, e tem alguns que é como essa, que é um lado é fixo. Se for um lado fixo, você vai ver aqui, vai só abrir, pode abrir todos, ó, não precisa fazer força. E esse lado você vai ver que é fixo. Então o que você faz? Você desliza a memória e encaixa aqui. Como que eu sei qual que é o lado da memória? Praticamente tudo que você vai montar, ela tem uma chavezinha, ou seja, tem um encaixe específico. Se você olhar aqui, ó, tem a corte no meio da memória, e na placa-mãe também tem uma travinha. Se você tentar encaixar, normalmente é a parte bonita da memória para frente e os adesivos para trás. Mas existem algumas exceções. Então, por via das dúvidas, se você tentar encaixar errado, ó, vamos tentar encaixar errado para ver o que acontece. Deslizei aqui, ó, para encaixar a travinha. Deslizei ali do outro lado. O que que ele faz? Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Tem um joguinho. Não funciona. Não força. Vira a memória, desliza aqui primeiro lado que é travado, né? Da travinha aqui que é fechada. Encaixou. É um pouquinho só de força. Não precisa fazer força para praticamente nada para montar no PC. Um pouquinho. Depois que você alinhou, o que que você faz? Põe a mão dos 2 lados e travou. Resolvido o problema. Não precisa fazer mais força. Não, já encaixou. Tá tudo resolvido. Agora o que a gente vai fazer é pular um slot. Como eu falei para vocês, eu coloquei no primeiro, eu vou pular e vou colocar no terceiro. E aí teremos o Dual Channel funcionando. Sobre memória, o funcionamento, tem o Flex, né? Quando você coloca 3 módulos de memória, quando você vai fazer upgrade de memória, o que que você deve fazer, tem vídeo explicando tudo isso. Mesmo procedimento aqui, terminou, pode fechar as outras travinhas aqui. Tá instalada a memória e aqui a gente tem basicamente o setup todo montado. Vou só lembrar de ligar aqui de novo o RGB para vocês terem o teste depois. E aqui o coração do seu PC já está montado. Aqui a gente tem um detalhe bem importante, né? Obviamente eu vou ligar aqui a fonte, os cabos e tudo mais, mas a gente tem um detalhe importante que é, falta a placa de vídeo. Este processador não possui gráfico integrado. Tem processadores que possuem gráfico integrado, tem alguns que não possuem. Então qual que é o problema? Se não tem vídeo integrado, você não consegue usar o vídeo on-board que sai da placa-mãe. Essas conexões que tem aqui são para processadores que têm gráfico integrado. Nesse caso não tem, você não vai conseguir testar nada. Vou precisar instalar a placa de vídeo de qualquer jeito. E a placa de vídeo que a gente escolheu foi uma 4060 Ti, esse modelo aqui da Palit, né? Então eu expliquei para vocês já quais razões me levaram a escolher a 4060 Ti, mas eu acho que encaixa perfeitamente para essa build, né? E vai ser um exemplo aí pra gente como instalar a placa de vídeo. Então, ó, para abrir, simples, né? A placa de vídeo é muito simples. Dá uma cheirada aqui no que vai empurrar os gráficos dos seus jogos aí, maravilhoso. E aqui, ó, vai ter um selinho aqui, você abre o selinho. Ah, eu vou perder a garantia se rasgar? Não, fica tranquilo, aqui ele só tem alguns avisos de eletroestática. Tiramos aqui. Normalmente eles vêm com umas tampinhas aqui, a gente já tirou, né? Mas vem com as tampinhas, você tira as tampinhas daqui. E uma informação importante, essas tampinhas, se você mora num local que tem bastante maresia, você pode manter, são guarda-pós. Então você só vai tirar da porta que você vai usar, ou a DisplayPort ou HDMI, e nas outras você pode manter. Mas para montagem eu recomendo você tirar, porque facilita a instalação no case. Em alguns casos isso aqui pode enroscar, né? Em alguns modelos pode enroscar e dificultar para você encaixar. Tira tudo, esse aqui definitivamente você vai ter que tirar, óbvio, mas aqui depois você pode colocar de volta finalizando a montagem.
lembra disso, porque para quem tem região de maresia e tal, isso ajuda. Inclusive tem esse vídeo aí do TechLab bem interessante, ensinando como que você pode proteger aí o seu hardware para quem mora numa região que tem maresia, no caso, na praia, né? Quem mora no litoral. Cara, bem legal essa plaquinha. E aqui, ó, o diferencial, ela usa o conector PCI Express de 8 pinos. Ela não usa o 12VH-PWR, que é aquele conector novo. Então a sua fonte não necessariamente precisa ter esse conector para essa placa de vídeo. O lado bom é que as fontes que já tem o conector 12VH-PWR também tem o conector tradicional. Então você não perde nada e ainda fica preparado para o futuro, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Para instalar a placa de vídeo, bem fácil também. A gente vai instalar na caixa mesmo, em cima da caixa. Requer um pouco de cuidado, porque assim, você não tem experiência e tal, você pode ficar assustado com alguns passos, né? Aqui talvez esteja cobrindo um pouco, mas tem a travinha, que é onde você vai encaixar a placa de vídeo. Você só baixa a trava ou aperta um botão, dependendo do modelo, mas aqui você abaixa a travinha. E na placa de vídeo, a mesma coisa do que com tudo pro PC. Você vai ter as chavezinhas que vão encaixar no lugar certo, você não vai conseguir colocar errado. Talvez você coloque no slot de baixo, mas esse aqui é o slot secundário. Esse aqui é o slot principal e é onde você vai conseguir a maior velocidade para sua placa de vídeo. Não instale no slot inferior. Raras exceções de algumas placas-mãe que tem 16x nas duas. Aqui você vai ter menos ainda, principalmente uma RTX 4060 Ti. Ó, você pode olhar aqui, alinhar, né, o cortezinho. Se você estiver montando em cima da caixa, olha aqui, ó, deixa bem no cantinho, porque senão essa partezinha aqui do espelho traseiro, ela vai acabar pegando ali. Alinhei, tira os fios do caminho e tal. Ela vai ficar meio tortinha porque não tem nada para suportar, tá vendo, ó? Você alinha ela, travou, pode soltar. Ah, mas vai ficar um pouco caída, não tem problema, ela vai ficar com um jogozinho. Não força, porque senão você vai estralar a placa pra lá, entendeu? Então é só encaixar bem de levezinho, que nem você fez com a memória. Encaixou de levezinho assim, ó, ela vai entrar tranquilamente. Se não encaixar é porque tem alguma coisa no caminho, não força a placa de vídeo, que você vai acabar entortando ela e aí você pode danificar ou o slot PCI ou a placa-mãe, ou a placa de vídeo, no caso, né? E é legal que, por exemplo, essa placa-mãe, ela tem o slot reforçado. E muita gente fala, ah, pra que isso? Justamente pra isso, ó. É reforçado, o slot não vai entortar, empenar, nem nada do tipo, fazendo esse teste aqui. Tá montado o PC em cima da mesa. Que medo! Não precisa ter medo, porque agora a gente vai colocar a fonte, encaixar os cabos e você vai ver como que faz esse procedimento aqui. Depois você pode repetir dentro do PC, que vai ser muito mais fácil. A fonte que eu escolhi foi uma fonte da Superframe, é uma build praticamente toda Superframe, não sei se você percebeu. Não. E a gente tem aqui a fonte de 700 watts, SFB700FL. A fonte de 700 watts da Superframe. Ela tem uma certificação 80 Plus bronze, mas ela também tem certificação do TechLab, tá? Então é uma fonte que já foi testada pelo TechLab, que é especialista nessa área, então você pode inclusive conferir o teste. E ele tem isso aqui, ó, que para mim é mais importante ainda, que é o selo Cybernetics Bronze. Então o selo Cybernetics, ele é muito mais exigente do que o 80 Plus. Esse é o lado positivo, né? Além de ter a certificação, ainda foi feito por um laboratório brasileiro, certificado a fonte. Nice. Se você nunca montou o PC, se for o caso, não tenha medo da fonte, ela nunca foi ligada, ela tá, né, descarregada, ela é inofensiva. Eu não sou exatamente a pessoa mais corajosa para lidar com energia elétrica, tá? Então fica aí, se você tem medo, tem quem tem mais. Aqui dentro da caixa a gente vai ter a fonte já com os cabos, ela não é modular, o que significa que os cabos dela já são todos embutidos aqui, e ela já acompanha também o cabo de alimentação. Utilize o cabo de alimentação original, não façam a loucura de usar, ah, eu tenho o cabo do meu PC mais velho, aqui eu vou usar. Não, usa o cabo que veio com a fonte, tá? Então ele já vem com padrão brasileiro, tá? Não é aquele pino grosso nem nada. Não use adaptadores, preferencialmente, e se você for ligar na tomada, use clamper. Eu sempre recomendo o clamper. É difícil, tem casas que não tem aterramento, eu sei como é que é, mas coloca o clamper e existe um clamper de 2 pinos também para casas sem aterramento. Isso diminui muito o risco, né, de você danificar o seu equipamento. E o clamper, a régua que você usa no clamper, também recomendo que você use o de 5 ou de 10 tomadas para você. E se não tiver aterramento na sua casa, que é no caso o terceiro pino, que é muito normal, infelizmente, aqui no Brasil, casas mais antigas, vai lá e pega esse clamper com os 2 pinozinhos ali, porque ele também vai ajudar a proteger. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, também tem disponível lá na Terabyte, você pode comprar junto com o seu PC. A Superframe ainda manda aqui também, ó, que legal, uns velcros para você organizar os seus cabos. Isso aqui ajuda bastante. Inclusive a gente tem velcro da Superframe para todo lugar organizando o cabo aqui. E também mandam os parafusos para fonte. Isso aqui, por incrível que pareça, ajuda muito, tá? Tem case que às vezes, sei lá, mano, você não consegue achar, o parafuso é diferente. Já vem os parafusinhos certinho para fonte. Primeira coisa que eu vou recomendar você fazer é tirar o adesivo. Vem um adesivinho aqui normalmente, tudo que tiver de adesivo vamos tirar antes. Ah, eu vou deixar para proteger, porque fica novinho, não precisa. Não é uma parte que ninguém vai ficar olhando e falando, nossa, tá pouco rodada essa fonte, né? Tá até com o adesivo original aqui. Só usava para levar as crianças na escola e no mercado. Não, gastou quase nada a fonte. Não cai nessa não. Tira o adesivinho. Olha que bonito que ficou esse logo aqui. E aqui a gente vai libertar os cabos que vieram presos aqui, ó.
Aqui é legal para mostrar para vocês as conexões, isso aí tem tudo na caixa, no site da fabricante e tal. Nessa fonte especificamente ela não vem com conector 12VHPWR, o que significa que se você comprar uma placa de vídeo que precise desse conector, você vai ter que usar o adaptador que vem. Eu não recomendo usar muito adaptador, não gosto de adaptadores, mas é possível você usar, tá? A própria NVIDIA já fornece, ou as fabricantes já fornecem quando a placa é 12VHPWR, e você vai usar a extensão que vier lá, no caso o splitterzinho, né? E você vai usar lá o adaptador, conectar direto aqui na fonte, mesma coisa. Bom, aqui a gente tem os cabos SATA, aqui eu imagino que a gente não vai precisar, a não ser que tenha controladora no case, a gente não deve, mas isso aqui é pro seu HD ou SSD, você vê que ele tem essa chavezinha diferente, não vamos precisar. Aqui a gente tem para o CPU, tá escrito CPU, então são os conectores EPS para o CPU, e aqui a gente tem para placa de vídeo, são os conectores PCI Express. Então essa fonte vem com 2 conectores de 8 pinos, né? Eles são híbridos, dá para você fazer 2 de 6, né? Ou 2 de 8. E aqui a gente tem o ATX 24 pinos, esse aqui é o bitelão que vai na sua placa-mãe. E aqui já tem uma parte curiosa que eu tenho certeza que tem muita gente que vai surtar, porque, ah, meu Deus, eu comprei, não tem agora. Aguardem. Já mostrei várias vezes para vocês, né? Serve para praticamente qualquer build, porque é igual. Começando de baixo para cima na placa-mãe, vamos começar aqui pelo conector EPS. Aqui que a galera vai flipar. Nossa, só tem um conector EPS de 8 pinos. Como é que faz? A minha placa-mãe tem 12, tem mais um de 4 pinos aqui. Vai ter problema? Não vai funcionar? Zero problema. Como é que é? Esses 4 conectores adicionais são para estabilidade de overclock e tudo mais, você não precisa deles, vai funcionar de boa. Agora, esses 8 você precisa, esse aqui não tem jeito. Para encaixar, muito simples, tem a trava, todos os conectores têm uma travinha que você vai apertar aqui, ó, tá vendo? Apertou. E aqui, se você passar a mão, você vai sentir que também tem uma travinha para você encaixar. Vira pro mesmo lado, não tem erro, porque ele só encaixa de um jeito, ó, sem a marreta, no caso, só encaixa de um jeito. Se você colocar do lado errado, ele não encaixa. Às vezes, se você pegar um que é separado, ele pode ficar um pouquinho solto, ser mais difícil, mas ele só encaixa de um jeito. Coloquei aqui, ó, segura pelo conector, sem fazer esforço nenhum, tá encaixado. Aqui esse outro, né, tem até o meme dos caras tirando, tipo, a Excalibur do negócio, que é o de 24 pinos, que é o maior, né, esse cabo aqui. Mesma coisa, passa a mão aqui, ó, você vai sentir que tem a travinha, aqui também tem, só tem um jeito de encaixar, virou aqui. Certifique-se de que tá bem encaixado, esse é né, uma conexão um pouco maior. E pra placa de vídeo, galera, eu tô mexendo no radiador pra lá e pra cá, né, não tem problema. Aliás, o radiador você pode deixar ele em pé aqui, não tem problema nenhum. Se você for testar em cima da mesa com o radiador, deixa ele em pé, pra cima. A parte do radiador aqui, a mais alta, ela tem que estar mais alta do que a bomba, pra não acumular ar na bomba do radiador. Depois eu vou falar isso pra vocês. E aqui, ó, a gente tem o conector PCI Express pra placa de vídeo. A gente só precisa de um. Qual que você usa, Robson? Esse aqui ou esse aqui? Faz diferença? Não faz diferença, mas eu dou sempre preferência pra esse aqui, porque esse aqui você vê que ele é meio que uma extensão, né? Então eu não quero ligar na extensão, não tenho necessidade. Eu vou ligar nesse aqui, ó, vem separado, o cabo vem separado, é só você juntar um embaixo do outro, aqui ele tem um jeito certinho de encaixar, ó, junta eles com a mão, e aqui do mesmo jeito, ó, se você passar a mão, tem, mas também só tem um jeito de encaixar, não vai dar pra você encaixar ele, tem um jeito só de encaixar. Lembre-se que sua placa de vídeo, ela tá solta aqui na bancada, então você pode segurar ela aqui, ó. Esse aqui que eu falei que é um pouquinho chato, ó, porque essa perninha ela fica um pouco solta, então tenta encaixar o da lateral primeiro, que é solto, depois você desliza o restante. Não precisa fazer força, encaixou, você vai escutar um cliquezinho, travou, se você quiser se certificar de que tá encaixado, pega pelo conector e tenta puxar. Ele não vai sair porque você não tá apertando a trava. Inclusive, quando você for tirar a placa de vídeo, lembre-se de apertar a trava. Quando você for tirar o cabo, todos eles você tem que apertar a trava. Não adianta você querer puxar pelo cabo que você vai arrebentar e estragar. Então é só apertar a travinha, ó, apertei a travinha, segura a placa de vídeo, né? Saiu. Dá uma balançadinha, encaixa, desencaixa, é bem tranquilo. Nossa, Robson, que medo, cheio de cabo em cima da mesa, não tem perigo? Não tem perigo, galera. Você não vai, obviamente, ficar enfiando o dedo nos conectores que estão aqui, né? Então você vai deixar ele. Monta isso longe de gato, cachorro, criança, copo d'água, copo de refrigerante, longe, num lugar seco, num lugar tranquilo, que ninguém vai mexer, porque obviamente você tá com o seu PC exposto aqui em cima, né? Então você não vai querer correr nenhum risco de alguém tropeçar e cair e jogar alguma coisa. Ai, amor, eu vim trazer pra você um copinho de bebida. Não, deixa o copinho de bebida longe, pelo amor de Deus. Você não vai deixar cair, por exemplo. Por que eu deixo separados os parafusos? Não deixa cair nada dentro da fonte, isso vale pra qualquer momento, tá? Não deixa cair parafuso nem nada, você não vai botar a chave nem fazer nada da fonte, fica aqui paradinha, tranquila. Os cabos que você não tá usando, você deixa fora do caminho pra você não se confundir. E fica essa medusa de cabos aqui, mas eu vou ensinar pra vocês como ligar em cima da mesa, é muito fácil. Alguns centímetros depois... Eu providenciei um monitor portátil aqui que eu quero só conferir se está dando vídeo, se está tudo certinho. Para testar você vai ligar obviamente no teu próprio monitor, no monitor que você comprou para o setup. Você pode montar um monitor lá, deixar e depois só ligar para você testar. Eu recomendo você ligar um teclado e mouse também para você ver as informações de BIOS. Então já usa o seu teclado e mouse e deixa eles preparadinhos para você acompanhar o boot, para você ver como é que está a configuração, se está tudo funcionando direitinho. Outra dica importante, não ligue o seu PC junto com outros componentes que puxam muita energia, porque o computador
computador você tem uma fonte de 700 watts, não quer dizer que você vai usar sempre os 700 watts, mas é recomendável que você ligue numa linha separada, para você não sobrecarregar aquela linha. De repente você pode, na hora de testar provavelmente não, mas na hora de jogar você pode sobrecarregar aquela linha e ficar desligando e você não sabe por que que é. E a linha, ela não é só a tomada que você está usando ali, a linha, né, que a gente fala, que é aquele filtro de linha. É a linha de tomada que você está usando. De repente, na mesma linha de energia que você tem outros componentes que puxam muita energia. Então isso pode acontecer na sua casa também. Completamente não relacionado com isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu lembrei que é legal observar para vocês. Pra gente ligar, galera, é muito fácil. Você vai precisar de uma chave ou de, sei lá, qualquer coisa metálica para ligar. E aqui a gente tem o painel frontal, o temido painel frontal. Ele é frontal, mas ele fica na parte de baixo aqui. E é esse conjunto, você vai ver lá tá escrito PLED, não sei o que, tá escrito painel. É bem esse que tem aqui na pontinha, você pode procurar no manual da sua placa-mãe, é bem fácil. O que você vai fazer? Primeiro, liga a chave da fonte, 1 e 0, aquele risquinho, não é um I e um O, é 1 e 0, tá? Ligou, você vê que já até ligou o RGB aqui da placa-mãe, tá passando energia, tá? Vem com a chave, você não vai tomar choque, não tem perigo nenhum, tá? Vem aqui, ó. Ah, o painel, qual que eu vou? Você vai no Power. Só que eu não consigo enxergar, não sei qual que é, você vai fazer isso aqui. Ah, vou testando. Uma hora você vai bater no Power. Porque os outros são reset, são LED, não vai ter nenhum problema, entendeu? Você não precisa enfiar a chave, é só literalmente encostar. Você pode pegar uma chave da sua casa, do que for. E ó, já ligou. Sem sinal aqui ainda. Essa placa-mãe tem uma coisa muito bacana, que são esses LEDzinhos, né? Esses LEDs são para você checar o que tá acontecendo na hora do boot. Então ele vai mostrar que tá passando pelo boot, VGA, RAM e CPU. Então você vai saber, tipo, qual ponto da checagem ele tá fazendo. Quando não tem isso, às vezes tem o alto-falantezinho que também ajuda muito, ou se não tem aquele painel com o númerozinho que fica passando. Mas isso aqui é muito importante, galera, muito importante mesmo. Bootou, funcionou. Tá vendo, ó? Obviamente que não tem nenhuma informação aqui ainda, tá sem software, mas a gente já vê, ó, water cooler, você sente uma vibraçãozinha que é justamente a bomba, né, passando. Placa de vídeo funcionando, até porque deu vídeo. E agora a gente vai ver se reconheceu todos os componentes. Como é que eu faço isso? Aliás, esse monitor portátil aqui tem um monitor da Superframe, que tá num preço bem legal. Eu não sei se ele tem disponível ainda. Pra quem é técnico, ajuda muito, tá? Às vezes você quer fazer um diagnóstico num lugar que tá longe do teu monitor e tal, você pode usar esse monitorzinho pra ir fazer o diagnóstico. Eu liguei o teclado e o mouse aqui agora, e aí ele aparece a informação aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas é essa tela aí, né? Ele fala assim, ó, novo CPU instalado, FTPM, PSP, NV, corrompido. É normal isso, tá? Não é nenhum problema, porque é testado de fábrica, é outro CPU que testa, enfim. Aí, ó, pressione Y para resetar o FTPM, se você tem BitLocker e tal, não sei o que, habilitado, você tem que desabilitar, enfim. O que você precisa saber aqui? Você vai apertar Yes, Y. Você só vai apertar Y, pronto. Ele já vai limpar as informações e vai falar, beleza, você não quer nada do que tava aí, você quer para esse CPU. É só apertar o Y quando aparece essa informação. E agora o que vai acontecer? Ele vai reiniciar e ele vai tentar passar da BIOS direto pro sistema operacional, mas não tem sistema operacional porque a gente não formatou ainda. Tem só NVMe aqui. Então o que a gente vai fazer é ficar apertando Delete incessantemente enquanto ele reinicia pra gente entrar na BIOS para ver se os componentes estão funcionando. Aperta incessantemente, porque ele vai ficar reiniciando, vai entrar na BIOS. Entrei na BIOS, aqui estão as informações, né? E o que a gente tem de informação aqui? Ele tem o processador que a gente está usando, então ele reconheceu o 5700X3D, ele reconheceu as memórias, tá vendo ali, ó? 2 slots de memória, ainda tá rodando em 2400 MHz, isso é uma coisa para depois, pra gente resolver depois. Obviamente que ele reconheceu a placa de vídeo porque está dando vídeo, e agora a gente vai pro armazenamento. Pro armazenamento, você pode ir na parte de boot, nessa placa-mãe específica, tá? Então você vai lá na aba de boot, vai lá com o seu mouse, com o seu teclado, é legal porque você pode usar o mouse nessa interface também, você não precisa ser só o teclado. Você vai lá em boot e aqui já vai mostrar para você, ó, você apertar Enter, ele vai mostrar aqui o NV2 de 1000 GB ou 1 TB. Então reconheceu, é tudo que a gente precisa saber, tá, galera? Aqui na BIOS você vai ter outras informações, tipo a versão de BIOS que tá, qual a versão de firmware no caso, né? O que tá funcionando, o que não tá funcionando, ligar o XMP, mas isso é uma coisa para depois, quando a gente for configurar o seu PC Pro Player. Agora é só pra gente saber se tudo funcionou, e tudo funcionou perfeitamente. Essa é uma etapa crucial que muita gente acaba passando e depois se irrita muito. Claro que pode ser que você monte no PC e, nossa, agora não tá funcionando mais, mas é meio difícil, porque aqui tá tudo montadinho do jeito que você vai colocar dentro do PC. Agora é a parte divertida, montar dentro do case, mas o seu PC já funciona, ele só tá sem Windows e depois é só você configurar. Não precisa ter medo disso aqui, eu sei que parece meio assustador, mas assim, são só cabos, né? O PC tem muitas proteções, ele não é uma coisa tão delicada assim como pintam. Você tomando todas as precauções que eu te passei aqui, tá tranquilo. E agora como é que eu faço para desligar isso, Robson? Não tem botão de power, eu vou ter que botar a chave ali de novo? Calma, vai lá na fonte e desligou. Resolvido o problema. Algumas coisas que podem acontecer, o PC pode não dar boot, tá? E aí tem um vídeo aqui no canal explicando para você quais são os passos que você deve seguir, tipo, nossa, não funcionou. Tem várias coisas que você pode usar aqui para diagnosticar do jeito que tá. Essa é a melhor forma para você diagnosticar o problema. Porque aqui você pode tirar uma memória, mudar ela de posição, você pode tirar, reencaixar uma placa de vídeo, testar se o cabo tá bem encaixado, de repente tá esquentando
esquentando muito. Aqui na BIOS você consegue ver a temperatura do CPU. Pode ser que você tenha esquecido de ligar o bloco do water cooler, ou ligar as fãs do water cooler, ou do CPU cooler. Então tem vários erros que a gente pode cometer que agora é a hora de você diagnosticar. Mas vamos montar? Agora vamos para dentro do case, né? Que agora tudo funciona. Como é que eu faço para desmontar, Robson? É só ver a parte do vídeo que eu te mostrei de trás para frente. E aí você... né? Você consegue ver para desmontar. Eu vou deixar basicamente tudo montado em cima da mesa num cantinho e depois eu mostro para vocês o que a gente vai fazendo. Mas é isso. Desmonte. Você vai tirar a placa de vídeo e tirar a fonte. As outras coisas a gente vai deixar montado. E aí você vai entender por quê. Mas para não ficar gigantesco, tipo um episódio de série, a gente vai continuar a montagem no próximo episódio. Aí você vai ver ali os detalhes de como a gente monta no case, como a gente configura o PC depois que a gente monta ele. Enfim, tem uma segunda parte para esse vídeo. E para você continuar acompanhando, é só você se inscrever no canal. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e aproveita e deixa um comentário. Qual dica que você seguiu aí que você não conhecia ainda? Principalmente se você tava esperando a parte 2 pra terminar de montar. Aliás, confere aí porque a segunda parte ainda tem muita dica. Esse cara fala muito, né? Pô, o cara vai ajudar a montar o PC, mas quer ficar batendo papo? Monta.